Olá, queridos amados irmãos, graça e paz em cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de encontro com a Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença amiga e fraterna. Hoje, chegamos então a essa segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018, onde estamos vivenciando a quarta semana do tempo comum. Convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para a nossa reflexão, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, os versículos de 1 a 20, que vai nos narrar o seguinte. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, o homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões, e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: Espírito puro, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estavam pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: Manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos, e os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera a legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, suplicaram Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse dia de hoje, ela quer então nos ajudar a poder meditar e, principalmente, nos questionar qual atitude desperta a ação de Jesus em nossa vida. No decorrer dos evangelhos, nós vamos percebendo então que muitas pessoas têm as mais variadas e diversas atitudes diante da ação, diante da palavra de Deus, anunciada por Jesus. Uns refutam, rejeitam, não querem acolher, não querem nem saber. Outros acolhem, mudam de vida, outros experimentam a libertação. E para nós, o que essa palavra provoca? O que a ação de Deus na nossa vida, ela então, que nos questiona, ela exige de nós. E assim então, podemos deixar nos iluminar pela liturgia de hoje. O evangelho que nós acabamos de ouvir, então, nos narra Jesus que vai, então, para a região dos Gerazenos. É isso mesmo, território pagão, onde, ali, então, as pessoas comerciavam porcos, que eram, então, animal que era abominado pelos judeus. Então, é por isso que é um território pagão. Mas Jesus não mede esforço, não, ele vai para lá. E interessante também são os dados que São Marcos vai apresentando no seu evangelho. Chegando ali, a primeira pessoa que recepciona Jesus é um homem possuído por um espírito impuro. E não é diferente nos evangelhos que nós estamos acompanhando decorrer
desses dias. São as pessoas possessas que vão ao encontro de Jesus. E elas que identificam Ele como Filho de Deus. E tudo isso tem o para quê no Evangelho de São Marcos. São Marcos quer então nos apresentar Jesus como o Messias prometido, o enviado de Deus. Mas os primeiros a testemunhar Jesus como Messias enviado de Deus são os espíritos impuros, os espíritos malignos. E mais uma vez isso acontece no Evangelho de hoje, onde então havia um homem possuído por um espírito impuro e que tinha uma força enorme que nenhuma corrente conseguia aprisioná-lo. Então a gente pode perceber que o mal, ele tem a sua força. Quando nós então permitimos, quando nós damos força para ele, nós alimentamos ele. É interessante nós percebemos que quando uma pessoa, por exemplo, vem contar uma fofoca, vem nos dizer que uma falou mal de nós, se você então se fecha, primeiramente, essa ação, avalia, busca saber realmente se tem fundamento aquilo que foi dito, se a pessoa realmente falou aquilo, você então não alimenta o mal. Agora, do contrário, é o que geralmente fazemos. A pessoa diz então que a outra falou mal, ou seja, vai alimentando o mal em nós, e nós então logo vamos acrescentando aquela pessoa lá, ela não tem direito de falar isso, que ela é assim, assim, assado, ou seja, vamos alimentando o mal na nossa vida. E muitas vezes sabemos muito bem que isso é atitude de pessoas que querem justamente ver o mal, fazer o mal, disseminar o mal. E como está cheio isso nos dias de hoje. E infelizmente esse tipo de atitude, até mesmo dentro das comunidades, nós temos encontrados. Então é preciso averiguar aquilo que então nos é falado, nos é apresentado, para que nós então não alimentemos o mal, porque ele só tem força quando nós alimentamos ele. E é justamente essa a atitude desse homem tão forte, possuído pelo espírito impuro. E ali então ele se dobra, se ajoelha diante de Jesus, reconhece ele como o Senhor, como Deus, como o Filho amado de Deus, enviado do Pai. E só que ele pede então, olha que interessante, ele se vê até mesmo no desejo de poder então fazer um pedido ao Senhor e pede para Jesus que não expulse ele daquela região. Então a gente vê que o mal, ele então tem o seu lugar, tem um lugar que ele gosta de ficar. E geralmente, como disse, é o lugar onde a gente alimenta ele. Porque ninguém quer ficar num lugar onde não é bem acolhido, recepcionado, onde ali então não tem algo que nos agrada. Então é preciso dissipar, exterminar o mal da nossa vida. Jesus então, diante do pedido, ele então percebe uma manada de porcos, porque era a região de criação de porcos ali, mais ou menos 2.000. E ali então, antes de expulsar, Jesus pergunta: qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. Então o mal pode tomar uma proporção de muita coisa na nossa vida. De muitas pessoas. Aquela mágoa, ressentimento, rancor, tudo quanto é coisa ruim você vai colocando dentro de si, do seu coração. E aquilo então vai gerando essa legião, porque são muitos. Então, meus queridos amados irmãos, diante disso, Jesus expulsa, diante do pedido, dos espíritos impuros, que pede para que transfira eles para os porcos. E ali Jesus então faz com que eles saiam do homem e eles então vão para os porcos, que logo se precipitam ladeira abaixo. Nem mesmo os porcos querem o mal dentro de si. E nós muitas vezes falamos dos animais. Tanto que eles preferem morrer, se precipitam ladeira abaixo, morrem afogados. Porque não querem o mal dentro de si. Então nós devemos então crescer também nessa mentalidade de exterminar, aniquilar, de pedir a Jesus que nos dê a graça de poder então, cada dia da nossa vida, nos libertar de todo e qualquer espírito impuro que porventura possa predominar na nossa vida. Espírito de egoísmo, individualismo, orgulho, de raiva, ira, rancor, tanta coisa ruim que muitas vezes vão nos apresentando. E nós muitas vezes acolhemos tudo isso para dentro de nós. E aí depois ficamos doentes, não sabemos de onde vêm os males, vão dizer Deus castigou. Não é Deus que castigou, é nós que então vamos absorvendo tudo quanto é coisa ruim na nossa vida.
Então, meus queridos amados irmãos, é preciso se abrir à ação libertadora de Jesus, para que Ele nos purifique, nos limpe, Ele possa, de fato, expulsar todo e qualquer tipo de mal de dentro de nós. E assim, de coração aberto, é preciso se preencher daquilo que realmente vale a pena. É assim que o mal, então, vai sendo expulso da nossa vida. Assim como num tratamento de água, muitas vezes é preciso você, então, encher o copo para que as impurezas, então, saiam. Assim também, quanto mais nós nos preenchemos de coisas boas, mais as coisas ruins vão se afastando, saindo da nossa vida. E é interessante porque a primeira leitura de hoje vai nos falar do rei Davi. O rei Davi que está então fugindo, porque o seu filho, ele então quer vir ao encalço do seu pai Davi, para poder ele travar um grande combate. O seu filho Absalão. E Davi, diante dessa atitude do seu filho, ele então foge de Jerusalém. E é interessante porque Davi, ele também nos ensina como deve ser a nossa postura diante das adversidades, diante do mal que muitas vezes aparece na nossa vida, surge no decorrer da nossa existência. Davi então vai fazendo dessa caminhada de fuga, não a caminhada de choro, de lamentação, murmúrio contra Deus. Vai fazendo dessa caminhada a caminhada penitencial, buscando saber onde ele errou. E ali então, ele vai percebendo que a educação dos seus filhos foi falha, teve brechas. E aí então o mal encontrou abrigo, morada, a tal ponto de crescer dentro do seu filho e ele querendo então ali matar até o seu próprio pai. Mas Davi continua então na humildade, na serenidade. E a nossa vida deve ser assim, nós enquanto cristãos. Toda e qualquer situação, sempre devemos então ali olhar com bons olhos, como uma oportunidade que Deus nos oferece de poder então mudar de vida, de nos converter, de buscar ali fazer essa avaliação da nossa vida, percebendo onde nós erramos, onde nós podemos melhorar. É assim que a nossa caminhada deve ser. Só que muitas vezes nós então vivemos essa caminhada, esses momentos de dificuldade na nossa vida, como um momento de luta, de choro, de culpas, de murmúrio, de briga contra Deus, contra as pessoas. E não é para isso. É para o nosso fortalecimento, é para o nosso crescimento, enquanto ser humano e também crescimento espiritual. E assim então, queridos amados irmãos, o Salmo de hoje, ele então nos ensina a dirigir o nosso olhar, a nossa prece, a nossa oração ao Senhor. Levantai-vos ao Senhor, vinde salvar-me. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então é nele que nós devemos recorrer, a Ele devemos recorrer, porque somente é Ele a nossa salvação. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então abrir o nosso coração, permitindo que a palavra de Deus então nos liberte de todo o mal que porventura possa estar estacionado dentro de nós. E assim, purificando o nosso coração, que nós possamos então enxergar os momentos de adversidades da vida como oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa edificação, louvando a Deus e pedindo a Ele que nos socorra e venha nos salvar diante da nossa angústia, diante do nosso sofrimento. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, tem um apelo a fazer a cada um de vocês. Me ajudem a poder alcançar a marca de 1000 inscritos. Foi o que me pediu então aí um e-mail do YouTube até o dia 20 de fevereiro. E temos reagido bem. Agradeço a você que então acolheu aí o meu apelo. Muito obrigado. E vamos divulgar, vamos continuar pedindo para que as pessoas possam se inscrever também no nosso canal. Ative também o sininho para que você possa ficar por dentro dos vídeos que eu vou postando. E vamos então fazer com que o reino de Deus aconteça, cresça no meio de nós, através também dos meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.